Boa tarde a todos. Hoje, a Young America's Business Trust, com o apoio da PepsiCo, irá realizar o terceiro webinar sobre o Ecodesafio, dessa vez a respeito da reciclagem da casca de coco, uma solução industrial, sustentável e inovadora para reutilizar cascas de coco. Nessa ocasião, Marcelo Zanetti, gerente de suprimentos responsável pelo abastecimento de água de coco, Fazenda Amavale e Departamento de Suprimentos da PepsiCo, Amacoco Bebidas do Brasil, irá realizar a sessão. Marcelo tem 3 anos de PepsiCo, é formado em Engenharia de Agricultura pela Universidade Federal de São Carlos, com mestrado em Produção Vegetal pela Unesp, Jaboticabal, e pós-graduado em Finanças e Gestão de Empresas pelo TEC de Monterrey. Marcelo tem 13 anos de experiência na área de produção agrícola e suprimentos. Antes de se tornar parte do grupo PepsiCo, trabalhou em empresas no segmento de suco de laranja no Brasil e no exterior, como Citrograf e Citrofruit, no México. Nesse momento, passo a palavra a Marcelo, que irá dar continuidade à sessão virtual, a qual será seguida por uma sessão de perguntas e respostas, onde os participantes poderão tirar todas as suas dúvidas sobre a indústria sustentável de coco. Marcelo, você tem a palavra. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. E eu espero poder esclarecer um pouquinho do nosso business de água de coco aqui no Brasil. E vou tentar trazer algumas ideias para que a gente possa trabalhar esse resíduo, que hoje é um problema não só para as indústrias que produzem água de coco em caixinha, mas também para os grandes centros urbanos, onde se consome muita água de coco in natura, e a casca de coco acaba indo para os lixos e para os lixões, se tornando um resíduo de grande problema quando ele não é reciclado. Pode passar para o próximo slide, por favor? Muito bem, o consumo de água de coco em caixinha, ele vem crescendo bastante no Brasil desde o ano de 2005, quando a Quero Coco foi lançada. A Quero Coco é a primeira água de coco em caixinha no Brasil, e isso impulsionou bastante a parte agrícola de água de coco no Brasil. Então, só para a gente ter uma visão geral da parte agrícola, hoje existem 2 tipos de coco, o coco verde e o coco seco. Tá? O coco verde ele é produzido por um coqueiro de uma variedade que chama coqueiro anão, e o coco seco ele é produzido predominantemente por uma variedade que chama coqueiro gigante, que é o coqueiro que a gente vê na costa do Nordeste. Então, hoje no Brasil são 300 mil hectares de coco aproximadamente, e desses 300 mil, 57 mil hectares são coco anão, exclusivos para a produção de água de coco. 60% da produção de coco do Nordeste, do Brasil, está localizada no Nordeste, e o maior estado produtor é a Bahia. A PepsiCo hoje tem 2 empresas de produção de água de coco no Brasil. Tá? Nós temos uma empresa que está localizada, uma fábrica localizada no estado de Pernambuco, na cidade de Petrolina, e a segunda fábrica que está localizada no município de São Mateus, no norte do Espírito Santo, a 50 quilômetros da divisa com a Bahia. Então, essas 2 fábricas estão localizadas em pontos estratégicos, e com essas 2 fábricas a gente pode captar coco de todo o Nordeste. São mais de 8 estados que nós temos a opção de captar coco. Então, o trabalho, basicamente, de produção de água de coco é receber a água, a fruta das fazendas, a gente corta, extrai a água, moe o bagaço e transforma ele num material orgânico que pode ser reaproveitado para diversas situações. Pode me passar o próximo slide, por favor? Bom, para a gente ter uma ideia, o coco verde, ele tem de 80% a 85% do seu peso bruto é composto pela casca. Tá? O coco verde, como todos vocês já devem ter provado nas praias ou nas grandes cidades do Brasil, ele tem muito pouca polpa. E esse é o produto que nós utilizamos também nas nossas fábricas, com pouca polpa e com o máximo volume de água que a fruta possa obter. Então, o coco pesa mais ou menos 2,5 kg
E a gente tem de 300 a 500 ml de água, então em média 400 ml de água dentro do coco e aproximadamente 2 kg, 2,1 kg de casca. Vai quase zero polpa. Então a casca, hoje em dia, em todas as indústrias de coco do Brasil, ela é descartada durante o processo industrial. Esse descarte gera custo e além de resíduos em aterros e lixões. Principalmente nos grandes centros, onde a fruta também é consumida in natura, a casca de coco é um grande problema para os aterros sanitários, porque ela é pesada, ela é volumosa e ela não vem sendo reciclada nas principais capitais do Brasil e nas principais capitais do Nordeste, principalmente. Pode passar para o próximo, por favor. Ok. A casca de coco, existem várias citações na bibliografia. Se nós buscarmos na internet, nós vamos ver alguns usos que já vêm sendo destinados para a casca de coco verde. Ela vem sendo utilizada como combustível em caldeira, para gerar vapor e gerar também eletricidade, como beneficiamento de fibras, para fazer corda, para fazer fios, e também no artesanato, principalmente no Nordeste, para a manufatura de tapetes, estofados, capachos e para uso como substrato agrícola, que é o destino que nós estamos dando hoje para a casca de coco que é processada nas fábricas da Pepsi. E eu vou mostrar isso como um exemplo de uma saída estratégica e inteligente que foi desenvolvida por nós para a reutilização dessa casca. Próximo, por favor. Bom, aqui, dando um pouco de detalhes para vocês em relação à produção de coco, essa é a foto da esquerda, ela demonstra um dos vários processos de colheita que existem hoje para retirar o coco da planta. O coqueiro anão, apesar de ter esse nome, ele cresce bastante. Tá? Ele só tem uma característica um pouco diferente do gigante, que ele começa a produzir mais cedo e quando a planta está baixinha, por isso ele tem esse nome de coqueiro anão. Mas essa foto da esquerda é um coco de uma fazenda, é uma planta de coco de uma fazenda da PepsiCo, e que vocês podem ver que ela tem aproximadamente 15 metros e os cachos estão situados aí a 10, 12 metros do chão. Então, para fazer essa colheita hoje, a gente trabalha com 3 pessoas, um grupo de 3 pessoas na equipe, com essas hastes, com uma faca na ponta, e o funcionário da direita ele está segurando uma corda em que o cacho ele é cortado e ele é içado ou levado ao chão, pendurado numa corda para que os frutos não se rompam. O coco verde, apesar de ser uma fruta dura, se ele cair de altas alturas, ele pode sim vir a rachar e perder a água contida dentro do fruto. Então, hoje, 100% da colheita do coco verde é feita de maneira manual. Em áreas novas é muito mais fácil, porque o cacho se dá numa altura mais fácil de ser colhida. E quando a área vai ficando um pouco mais avançada e a planta vai crescendo um pouco mais, a colheita se torna bastante onerosa e com baixo rendimento. Próximo. Então, os cocos são colhidos nas fazendas, são transportados nas carroças. Das carroças, eles são colocados em big bags como esses que a gente pode ver aí na foto do lado esquerdo. Elas são transportadas nesse tipo de caminhão, em big bags de aproximadamente 500 frutas, que pesam aproximadamente 1 tonelada. Então, das fazendas, o coco vai para a fábrica. E nas fábricas eles são transportados por esteiras como essas que vocês estão vendo na foto da direita e levado para as cortadeiras para a extração da água. Então a foto da esquerda é do pátio da fábrica de Petrolina e a foto da direita é da área de extração também da fábrica de Petrolina. Próximo, por favor. Muito bem, quando eles chegam na fábrica, os cocos são lavados com uma solução contendo água e cloro, para retirar qualquer sujidade que possa ter na casca, ou qualquer tipo de pó, sujeira, etc.
Então, depois de lavado, é que eles passam para o processo de extração. Próximo. O processo de extração é um processo relativamente simples. Vocês podem ver na foto da direita, aonde está localizado o colaborador da PepsiCo lá em cima, é o que nós chamamos de cortadeiras. Tá? Então, é um equipamento que tem uma faca fixa e tem como se fosse uma mão mecânica que traz o coco para essa faca e corta o coco ao meio. Então, a água sai por uma tubulação, ela cai por uma tubulação e é levada para o processo de esterilização, e o coco cortado, como vocês estão vendo aí na esteira, ele é levado para trituração e posterior envio às fazendas ou qualquer outra destinação que a gente queira dar. Como pode se observar também na foto do lado direito, vocês podem observar que o coco ele é colhido num estágio de maturação que quase não permite a formação de polpa. Tá? Ou seja, aquele mesmo coco que quando a gente consome nos parques ou nas praias, a gente abre, a gente vê que ele tem muito pouca polpa, ou quase inexistente a sua polpa. Por quê? Porque é nesse exato estágio que o coco apresenta o maior volume de água. Aí a indústria de coco verde, como a nossa, o que ela quer é o maior volume de água possível dentro da fruta. Então, o que sobra de resíduo é quase zero de polpa e muita casca. Como eu já comentei anteriormente, um coco tem 2,5 kg em média e 400 gramas de água. Então, acaba sobrando aí 80%, 85% do peso da fruta como resíduo orgânico para, no nosso caso, ser utilizado de volta na agricultura. Depois de extraída a água de coco, ele vai por uma tubulação para a área de processo e ele passa por um processo chamado de esterilização. É um processo térmico, tá, muito parecido ao processo térmico que se utiliza hoje para produzir leite e embalagem cartonada. Só que ele tem um pouco mais de temperatura e um pouco mais de exposição a essa temperatura do que o processo de pasteurização do leite. Tá? Mas a esterilização é um processo muito parecido ao processo de esterilização. São as mesmas máquinas, só muda um pouquinho a exposição e a temperatura do líquido ao calor. Tá? Após a extração então, da água, ele é envasado nas embalagens cartonadas que vocês veem constantemente no supermercado, e depois a casca, como a gente está vendo aqui do lado direito, ela é levada para o moinho para ser triturada. O próximo, por favor. Então aqui a gente vai poder ver uma foto da casca após a trituração. Tá? A foto da esquerda é a saída do moinho. Tá? Esse é como a casca hoje ela se apresenta logo após o processo. E do lado direito vocês veem uma pá carregadeira, ou um trator, com uma pá, que está carregando a casca para acondicioná-la num caminhão e levar para o destino. Então, a forma como vocês estão vendo a casca aqui é exatamente a forma como ela sai minutos depois da extração da água. Tá? Então, essa casca, nós temos análise física e química da casca, e ela pode também ser encontrada na internet em várias teses de estudos que já foram feitos com casca de coco. Ela possui na sua composição 85% de umidade. Tá? Então, é um material com alto teor de umidade e com um alto conteúdo também de alguns elementos como sódio, potássio, magnésio. Então, nós vamos falar a importância desses nutrientes um pouquinho mais para frente. O próximo, por favor. O que é importante ressaltar é que a indústria de água de coco no Brasil, ela se utiliza muito do coco verde. Tá? O coco verde é esse coco que a gente consome nos parques e nas praias. Esse coco verde, se você deixar ele na planta por mais 4 ou 5 meses, a água que está dentro do coco verde, ela começa a solidificar e se transformar em polpa sólida. A polpa sólida é o que vulgarmente a gente chama de carne do coco. Tá? E essa polpa sólida, ou a carne do coco,
ela é utilizada